Nós vamos estudar hoje a lição de número 3. Lição de número 3. E o texto básico da nossa lição está em Gênesis capítulo 17, versos de 1 a 8. Gênesis 17, versos de 1 a 8. Deus muda o nome de Abrão. Nós temos um pouco de dificuldade, para achar. Parece que a gente não tem tanta intimidade com a Bíblia, porque fica tão difícil de encontrar. Às vezes o texto, quem está na frente lê e a gente não conseguiu ainda descolar as folhas. Bom, vamos aí então. Deus muda o nome de Abrão. Vamos fazer a leitura responsiva? Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Abrão já não será o seu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Esse texto que nós lemos é interessante a gente observar que em lições anteriores nós já estudamos que Deus não muda a sua aliança. E quando Deus projeta alguma coisa, tem um projeto, esse projeto de Deus não pode ser mudado. Por quê? Porque Deus não muda. Deus é diferente do homem que vive em constante mudança. Uns mudam para melhor, outros mudam para a mesma coisa, outros mudam para pior. E assim é a vida do homem. Nós não temos estrutura para mudarmos sempre para o melhor, mas todas as vezes acertarmos. E quando Deus fala da sua aliança conosco, a gente precisa entender e aprender e cultivar isso e trabalhar com isso nas nossas vidas, que Deus não muda. Deus não muda. Ele fez isso com Abraão e Ele faz isso conosco cada dia. A introdução começa dizendo assim: a história bíblica começa com a afirmação de que existe um único Deus que criou todas as coisas e de forma especial fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus é o centro do universo e nós encontramos nosso propósito de existência definido através do relacionamento com Ele. Pensou se Deus ficasse mudando de ideia? Não, eu vou salvar esse povo aqui. Depois Deus fala: não, resolvi, eu não vou salvar mais. Esse povo é muito ruim, não merece o meu cuidado, não merece nada de mim, não vou salvar mais. Já pensou se Deus agisse dessa forma? A gente não pode nem pensar, é claro. Seria absurdo a gente pensar dessa forma. Mas o relacionamento de Deus conosco foi propósito dele. A aliança de Deus com o homem, com Abraão e conosco ainda hoje, o propósito de Deus. Deus que tomou a iniciativa. No texto que o pastor trabalhou, diz que nós estávamos sob a lei. Ou seja, eram como escravos.
E quem conhece um pouquinho da história dos escravos, qual o poder que o escravo tinha? Nenhum. Ele tinha que obedecer com vontade ou sem vontade, mas ele não tinha nenhum propósito. Eu tenho que somente obedecer. E Deus colocou o seu propósito nas nossas vidas. O modo correto desse relacionamento vital e estabelecido pelo próprio Deus foi por meio de uma aliança, ou da sua aliança. Às vezes a gente fica perguntando, até que ponto eu tenho entendido isso, até que ponto eu tenho trabalhado isso na minha vida, até que ponto eu tenho procurado que isso esteja crescendo. Porque nós só vamos nos inteirar de alguma coisa se nós trabalharmos isso. Nós só vamos aprender alguma coisa se nós trabalharmos em cima disso. Senão, não. Nós podemos saber. Eu sei disso, mas e daí? O que isso vai mudar só saber? E eu perguntei aqui, como descobrir então o modo correto desse relacionamento vital com Deus? Como fazer isso? Eu já respondi antes. É trabalhando isso. E cada vez que eu tenho oportunidade, eu digo que a única maneira de conhecermos o projeto de Deus para as nossas vidas é conhecermos a Deus. Quantas pessoas querem ter uma profissão, vamos citar um médico, por exemplo, e ele faz o vestibular, faz tudo e não vai em frente. Qual o proveito? Então, se nós queremos conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas, é preciso conhecer Deus. E todos nós sabemos como fazer isso. O manualzinho é um pouco grande, mas está aqui, ao dispor de todos. Aí vem aquela questão da mensagem do pastor, mas cadê o tempo? Infelizmente, cadê o tempo? No nosso dia a dia, nós dizemos sempre, principalmente quando alguém está enrolando para fazer as coisas que deveria fazer naquele espaço de tempo, fala assim, meu amigo, não se esqueça que tempo é dinheiro. Isso quer dizer o quê? Que ele é valioso. Que não é para jogar o tempo fora. A ilustração que o pastor estava contando, ele disse que chega fim do dia, zera tudo aquele crédito que você tinha. Amanhã começa tudo de novo. É preciso aproveitar. Mas não tenho tempo, não tem mesmo. Não dá tempo para fazer isso, não dá mesmo, porque eu não administro o tempo. Eu não tenho tempo nem de ler a Bíblia, eu vou ler, fico com sono, já durmo. Mas aquele outro aparelhinho retangular assim, uns escuros, uns coloridos, a gente tem tempo de ver ele. A gente arruma tempo para ver o danado aparelhinho, mas esse manual, às vezes, ele fica esquecido. Se a gente fizesse uma pesquisa, nós aqui, Igreja Presbiteriana do Jardim Maringá, os que estão em casa também, como que tem sido o seu relacionamento com a palavra de Deus? Nós vamos conhecer Deus através da sua palavra. Através daquilo que está escrito a respeito dele para o nosso ensino, para nos ensinar, para nos corrigir e assim por diante. Como tem sido? E se alguém que não está acostumado a fazer isso, arruma um tempinho pequenininho, sei lá, 5 minutos. É que nem o pastor sempre diz, as pessoas que caminham, que correm,
Ele tem que começar aos poucos. Logo, logo, ele já está treinado. Às vezes nós não encontramos nem os livros da Bíblia. Eu, para ser sincero, aqueles pequenininhos lá me arrasam, eu não consigo dar conta de encontrar rapidamente. Vamos ler, no livro de Abacuque, capítulo tal, verso 2 versículos só. Pronto, nem vou procurar porque eu não vou encontrar. Por quê? Porque eu não fiz esse treinamento para me saber onde que ele está ali. Não quer dizer que eu nunca li, não, já li muitas vezes. Mas eu não fiz isso, eu não procurei isso. E então, o que a lição vem nos ensinar? Que a aliança de Deus com o homem visa primeiro o quê? O seu relacionamento com Deus. Em segundo lugar, o relacionamento com o próximo. E, por último, com a terra. É interessante isso, lá no primeiro ponto. Ao criar o homem e a mulher, Deus estabeleceu 3 princípios fundamentais para o quê? Manutenção da vida. 3 princípios fundamentais para manutenção da vida. São eles em ordem de importância: sábado, o casamento e o trabalho. Depois, mais à frente, a gente vai ver mais detalhado isso. Eu fiquei pensando, o sábado. O sábado, a lição vai mostrar que Deus trabalhou, né, o mundo em 6 dias, o sábado ele descansou. E às vezes a gente pega esse sábado, que é o dia de descanso, hoje nosso, o domingo, e usamos ele de qualquer forma. Não há aquele compromisso de estarmos usando o tempo de tirar aquele cochilo da tarde, sim, claro, e fazermos outras coisas. Bom, como eu tenho que fazer outras coisas à tarde, domingo não vai dar para mim ir à igreja. Tudo bem. Tudo bem, é problema de cada um faz o que pensa, o que acha melhor, porque Deus deu a ele o livre-arbítrio. Agora, dizer que ele está certo já é outra história. Jesus falou lá em Mateus capítulo 6, versos 34, se não me engano, 33, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, se nós estivermos bem com Deus, o nosso relacionamento com Deus estiver bem, a lição vai dizer mais adiante, quando ele está falando do próximo, ele está falando de família. E depois, com a terra, o nosso trabalho e assim por diante. Veja a ordem. Eu posso estar bem lá em casa e não estar bem com Deus? Eu posso estar bem lá com o meu trabalho e não estar bem com Deus no meu relacionamento? Eu, particularmente, acredito e posso afirmar que não. Uma das cartas de João, se não me engano, a primeira carta, ele fala assim: se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você é um mentiroso. Então, para que o nosso trabalho vá bem, o nosso relacionamento com o próximo, vamos inverter, o nosso relacionamento com o próximo, com as pessoas do nosso grupo de trabalho, tem que estar bem. E para que isso esteja bem, é preciso estar bem o nosso relacionamento com Deus. É simples isso. É uma matemática muito simples. E às vezes a gente engana a gente mesmo. Não, se eu estiver bem com Deus, não importa como eu estou lá em casa com meus filhos, com minha esposa. Lá no meu trabalho eu faço a minha obrigação e pronto, dou a quem doer. Mentira isso. Não funciona.
Porque se você inverter de novo, pegar lá no seu trabalho e começar a fazer de qualquer jeito, o que vai acontecer com você? Vai ser substituído. Não serve. Vamos deixar a parte do meio, que é a parte da família. Será que Deus conta com pessoas que estão indispostas para viver o Evangelho? Para sorrir para as pessoas, mostrando que Ele é diferente? Alguém disse que às vezes um bom dia muda o dia daquela pessoa que recebeu esse bom dia. Nós vemos isso de vez em quando, pessoas que elas estavam tristes, dependendo de alegria, dependendo de algo interior. Quando alguém disse bom dia, ele conseguiu mudar o dia dessa pessoa. Então vejam bem, são 3 coisas, eu queria até me deter bem nesses pontos. Relacionamento primeiro com Deus, com o próximo e com a terra, ou seja, com o trabalho. Relacionamento com Deus é que nós vamos gastar mais. Certa vez eu vi uma história de um pastor, de um presbítero, que ele está, por isso que eu citei, buscar primeiro, fazer primeiro a vontade de Deus. Eles estavam questionando a respeito do dízimo. O presbítero disse que ele dava o dízimo do bruto que ele ganhava. O pastor falou, pois eu conheço um outro presbítero que também faz isso. E aí ele disse assim, só que agora eu estou aposentado, eu não preciso descontar mais. Quer dizer então, que ele dava o dízimo, é um furo na lição aqui, lógico. Ele dava o dízimo do líquido que ele ganhava, descontava isso, aquilo. Vocês acreditam que eu ouvi um dia desse alguém descontando até o fundo de garantia do dízimo dele? Como assim descontar o fundo de garantia, gente? Não existe. Fundo de garantia não sai do bolso dele, sai do bolso da empresa onde ele trabalha. Aí outro presbítero falou assim, bom, então sendo assim, quando eu me aposentar, eu não preciso dar mais o dízimo. Eu já estou dando o dízimo do bruto. Está vendo que confuso isso? Então nós precisamos conviver com a palavra de Deus. Eu não estou fazendo julgamento, não é nada disso, estou apenas contando algo que eu vi. Primeiro, nosso relacionamento com Deus. E para que eu conheça como é esse relacionamento, eu preciso conhecer Deus. E como que eu conheço Deus? De ouvir falar? Não. Eu conheço Deus porque eu ouço lá na igreja quase todo domingo. Às vezes não, às vezes eu falto 1 ou 2 domingos por mês, mas sempre eu estou lá. Não, às vezes também eu vejo, olha, sabe o que eu gosto de ver agora com essa história de internet? Eu gosto de ver de uma igreja, às vezes da outra igreja. Fiquei sabendo que existe até igreja online hoje. Você se torna membro de uma igreja online e está bonito isso. Já pensou que tamanha confusão nós criamos? Nós, eu estou dizendo. Eu conheço Deus, de uma experiência com Deus, e de uma experiência diária com Deus, de cada dia experimentar as misericórdias de Deus, eu conheço de ouvir falar. Se você conhece de ouvir falar, a sua situação está um pouquinho devagar. Precisa melhorar isso. Precisa melhorar. O presbítero Saulo sempre diz que você precisa de uma experiência diária com Deus. Nós não precisamos de todo dia fazer um monte de coisa que nós já fizemos ontem. Só que a gente procura fazer isso que a gente já fez ontem, de uma maneira mais prática, de uma maneira mais agradável, e assim por diante.
Então, o nosso relacionamento com Deus depende do nosso esforço. Ao abençoar e santificar o sétimo, então nós estamos no segundo parágrafo aqui agora. Deus mostrou ao homem o que havia de primordial em sua experiência, relacionamento com o Deus eterno. Que é primordial para nós, os que estamos sob a aliança de Deus, que fomos alcançados pela graça de Deus, o quê? Relacionamento com Deus eterno, é preciso uma experiência com Deus. Senão fica meio xoxo, a gente costuma dizer. Deus deveria ser o centro, ou Deus deve. Aqui ele está falando no passado, mas vamos falar no presente. Deus deve ser o centro de tudo o que o homem é e deixa de fazer? Não. Ele faz. Essa lição, ela falou tão forte comigo, que eu tenho que passar isso para a igreja. Não vou ficar com isso só para mim. O nosso relacionamento com Deus deve estar baseado em Deus ser o centro das nossas vidas. O que significa isso? Às vezes as pessoas confundem isso. Às vezes a pessoa fala, Deus mandou fazer isso. Mas não foi Deus que mandou, não. Foi a intuição dele. Deus ser o centro das nossas vidas está baseado em nossa busca e entrega do nosso tempo a Deus cada dia. De outra sorte, fica mais ou menos, não fica assim tão bom não. Esse descanso estabelecido por Deus, pelo Senhor, deveria servir de padrão, tanto para a renovação das forças físicas, quanto de compromisso pactual. Nós sabemos muito bem o que significa compromisso, quando esse compromisso envolve dinheiro. Fora disso, nós não sabemos tão bem, não. A gente não se preocupa tanto. Quando eu estou dizendo quando envolve dinheiro, estou dizendo de trabalho. Se seu emprego novo, principalmente, pede para você chegar às 7 horas no local de trabalho, você nunca vai chegar às 7:01. Mas nunca vai fazer isso. Vai chegar sempre um pouco antes disso. A segunda parte aqui, que fala com o próximo, o casamento é a parte da aliança, o casamento é a parte da aliança da criação que trata de relacionamento entre homem e mulher, capaz de gerar vida sobre a terra. Então vejam que nós já passamos do primeiro para o segundo ponto aqui, que está falando que é preciso que a gente entenda isso. E Deus fala, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Essa ordem implica o plano de Deus para a família, uma visão santificadora do sexo. Por último, o trabalho, a parte essencial da aliança da criação, veja bem, a parte essencial, pois o descanso do sábado implica o labor dos outros dias. O descanso do sábado implica o labor dos outros dias. Foi dado ao homem domínio sobre os animais e os frutos da terra para mantimento, os quais seriam alcançados mediante o cultivo da terra e esforços necessários. Após ser colocado no jardim do Éden, Adão recebe de Deus duas tarefas, cultivá-lo e guardá-lo. Ao dar nome aos animais e às aves, Adão realiza a sua primeira pesquisa biológica e que faz perceber que não se achava uma auxiliadora para ele. Esses princípios da criação são determinantes para a vida humana. Desprezados, causam a morte.
nos dias atuais, é fácil ver como cada um deles ou é vigorosamente atacado ou distorcido, até mesmo ignorado. Isso tem a ver o quê? Conosco, tudo. Porque se nós soubermos o caminho correto, nós vamos seguir o caminho correto. E para que a gente saiba o caminho correto, a gente precisa cultivar nas nossas vidas. Paulo fala lá aos Efésios, se não me engano, que é preciso desenvolver a nossa salvação. Vou voltar na situação do trabalho de novo. Alguém foi contratado para trabalhar? Ótimo. Ele já está com o trabalho dele garantido. Ele precisa fazer o quê? Ele precisa produzir. O que Deus espera de mim e de você? O que Deus espera de mim e de você? Que nós cresçamos, que nós sejamos pessoas saudáveis na fé, vida de experiência com Deus a cada dia. Repetindo, isso se consegue através da leitura da palavra, da meditação da palavra, da busca do conhecimento de Deus. Ponto B do tópico primeiro aqui. Um acréscimo a essas estipulações gerais da aliança da criação, o homem recebeu uma ordem mais específica. Não deveria comer da árvore do estabelecimento do conhecimento do bem e do mal. Tudo que Adão fazia tinha implicação direta em sua relação com Deus. Tudo que Adão fazia tinha implicação direta em sua relação com Deus. E essa ordem foi apresentada para que ele não se esquecesse de que, embora fosse o administrador do jardim e pudesse desfrutar de toda a criação que lhe estava sujeita, no entanto, não era uma criatura soberana. Ele deveria estar submisso ao Criador. Volta tudo de novo. Nós precisamos ser submissos a Deus. Como saber disso? Como saber disso? Através da comunhão com Deus, através da leitura da palavra, através do estudo da palavra, através da meditação dessa palavra. Através daquele tempo que nós reservamos para isso. Era, portanto, um teste de obediência e amor. Vejam que beleza isso. Vamos voltar um pouquinho. Ele deveria estar submisso ao Criador. Ele era uma criatura. Não era uma criatura soberana. Ele deveria estar submisso ao Criador. Era, portanto, um teste de obediência e amor. E se mantivesse leal, teria assegurado a sua bênção sob as estipulações mais amplas da aliança da criação. Pessoal, que bacana, para e pensa. Às vezes nós perdemos bênçãos, por quê? Porque nós nos mantemos rebeldes. Não pergunte o que seria uma rebeldia contra Deus e contra a palavra de Deus, que eu não sei explicar. Eu sei a minha vida, que eu vivo tropeçando e tropeçando e tropeçando. E Deus dá misericórdia a cada dia, e eu peço mais misericórdia. E eu erro hoje, eu errei ontem, e talvez eu erre amanhã de novo. Mas mesmo assim, Deus cuida de mim. Deus me dá a chance de experimentar isso de maneira completa. O que precisa? Precisa intimidade com Deus, precisa buscar mais a Deus. Essa aliança condicionada a uma obediência perfeita só foi possível antes do pecado.
E é chamado na Confissão de Westminster do pacto de obras. Adão falhou no teste da obediência e lealdade, trazendo prejuízo para si e para a sua descendência, tanto em seu relacionamento com Deus, quanto com sua esposa em seu habitar. Então você pode perguntar, mas então não tem jeito, tem que ser assim mesmo. Não tem jeito mesmo. Mas imagine se eu descuidar disso. Se a minha vida é difícil, eu costumo dizer, se a vida é difícil, ralando todo dia, imagine se eu deixar. Se a minha vida é difícil na minha convivência com Deus, no meu conhecimento de Deus, na minha busca de Deus, no meu relacionamento com Deus, no meu crescimento espiritual, estudando e meditando, é difícil. E se não fizer nada disso? E se não fizer nada disso? Como diz o ditado da moçada, aí não vai rolar, né? Aí não vai ter jeito, né? Não vai. Aí o negócio vai ficar, se está ruim, vai ficar mais ruim ainda. Adão falhou no teste da obediência e lealdade, trazendo prejuízo para si, para a sua descendência, tanto em seu relacionamento com Deus, quanto com sua esposa em seu habitar. Toda a ordem da criação foi afetada em alguma medida pelo pecado. Entretanto, Deus age com graça. Mesmo no meio de julgamento, surge o prenúncio de reparação, quando Deus promete suscitar o descendente da mulher para vencer a serpente. Além disso, ele veste o principal casal com peles de animais, uma vívida ilustração sobre a necessidade de cobrir o pecado com o sacrifício de sangue. Mas agora está tudo certo, então. Deus prometeu que lá em Adão, e depois prometeu lá em Abraão, que ele ia enviar alguém para resolver essa situação. Então, tranquilo, né? Sossegado. Não. É preciso que a gente faça a parte da gente. E qual que é a nossa parte? Obedecer. E obedecer o quê? A palavra? Mas como obedecer a palavra, se eu não conheço a palavra? Aí fica difícil. Aí fica complicado. Por isso que a vida cristã, ela não é tão simples como algumas pessoas falam. É preciso sacrifício. É preciso sacrifício. Sim, sacrifício vivo ainda. É preciso uma busca, é preciso uma entrega, é preciso... vamos voltar lá um pouquinho, é preciso arrumar tempo. Porque senão não vai chegar a lugar nenhum. Depois mostra que a aliança de Deus com Noé, e mais à frente, é a aliança de Deus em Abraão. Aliança, não é, falei com Noé, mas não é com Noé, é em Noé. E nós sabemos que Noé também falhou, assim como Adão, assim como eu e você falhamos hoje. E lá em Noé, Deus deu lá a aliança, uma aliança de renovação, a renovação do compromisso. Vamos olhar um pouquinho aqui. É importante, no ponto A, a letra A do segundo ponto. É importante notar que a forma como o termo aliança é utilizada indica que Deus não está iniciando uma aliança nova. Ele está lembrando o homem daquela aliança que já foi criada, que já foi feita. Deus não muda. Eu disse de início. Depois lá na preservação da aliança, que Deus fez a Noé e toda a raça humana depois dele. As águas não mais se tornarão dilúvio. Na primeira aliança, quando Deus está falando com Noé, fala, eu fiz uma aliança com o povo que eles viram andar assim, mas já que eles contrariaram isso, eu vou renovar isso. E ele fez isso com Noé. Aqueles que estivessem dispostos a obedecer, vocês têm chance de obedecer. Quer obedecer? Ótimo. E aqueles que não têm chance de obedecer vão ser desobedientes e foram. Então é preciso que a gente aprenda isso. Isso como? Na palavra de Deus. Depois a aliança da preservação. E Noé falha de novo. E depois o sinal da aliança. O sinal da aliança com Noé é um arco-íris. Aqui não tem como Noé falhar, porque agora era só Deus que estava fazendo. Noé participava só com os olhos, só ia ver isso, lembrar disso. Não,
essa aliança é que Deus prometeu que esse acontecimento de um dilúvio não vai acontecer mais. Isso ele podia saber. É interessante que a gente vai sempre estar lembrando de que para que a gente entenda isso, é preciso experimentar isso na palavra de Deus. No tópico, no ponto 3 aqui, aliança em Abraão. Gênesis 11 mostra uma humanidade irrecuperável. É isso mesmo? Irrecuperável. Sempre propensa à rebelião. Desse modo, a condenação divina, no entanto, no capítulo 3... Deste modo, há condenação divina. No entanto, no capítulo 12, Deus manifesta um plano redentor por meio de um homem e da nação que surgiria da sua descendência. Em seu chamado Abraão, Deus faz promessas extraordinárias, que envolve uma descendência e uma terra própria. Além disso, terá o nome engrandecido, será abençoado. É interessante que Deus vai falar depois, que era para Abraão acreditar nele, para que Abraão obedecesse ele, e Abraão seria uma bênção. Então, se nós queremos ser uma bênção na nossa casa, onde nós trabalhamos, na cidade onde nós vivemos, na vida das pessoas, é preciso estar atento, inteirado da aliança de Deus para com, primeiro, a aliança que começou em Adão, depois passou por Noé, depois Abraão, e ela está diante dos nossos olhos hoje, para que possamos estar aprendendo isso e vivendo isso. O ponto B, cortar a aliança. Nós estudamos isso há pouco tempo. Cortar a aliança. E não sei se foi o pastor que deu a lição, e essa parte é bacana, às vezes a gente não está assim muito inteirado dela. Deus fez uma aliança com Abraão. Deus pediu para que Abraão matasse um animal, dividisse em duas partes. E era o costume da região, que quando ia se fazer um negócio que era verdadeiro, fazia esse tipo de aliança. E é interessante que, se eu estou lembrado, só Deus passou pelo meio dos animais, é isso, pastor? Não se lembra também. Só Deus passou pelo meio dos animais, os dois teriam que passar, mas só Deus passou. Ou foi só Abraão que passou? Me ajudem. Ninguém se lembra? Só Deus passou pelo meio. Só Deus. Por quê? Porque o Abraão não tinha que passar, porque o Abraão era incapaz de cumprir a aliança. Ele podia cumprir em partes, mas ele era incapaz. Não havia nele estrutura espiritual para isso. Por isso que nós lutamos, erramos aqui, levantamos, erramos ali, levantamos. Mas o importante é que cada vez que se caia, levante-se. Paulo fala assim, aquele que está em pé, veja que não caia. Por quê? Porque ele está correndo risco. Em outro lugar ele fala, você pode cair, mas não fica prostrado, levanta-se e vai em frente. Aquele que cai e fica prostrado vai chegar aonde? Em lugar nenhum. E nós aprendemos isso aonde? No mesmo lugar. É preciso então buscarmos cada dia mais conhecimento, mais tempo com a palavra de Deus. De outra sorte, nós vamos ficar sempre mais ou menos. E mais ou menos não vai levar ninguém a lugar nenhum. O sinal da aliança. Capítulo 17 que nós lemos. Registra a instituição do selo oficial da aliança abraâmica. Lemos no verso 3, parte B. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. A circuncisão oferece seu testemunho perpétuo em favor da realidade do pacto da aliança. Até mesmo gentios poderiam receber o sinal da inclusão na comunidade da aliança estabelecida pela
iniciativa de quem? Do gentio? Daquele que foi lá para ouvir? Daquele que queria que Deus mudasse a vida dele? Não. Primeiramente pela a iniciativa da graça de Deus. Eu já devo ter falado umas, como diz o Salmo, umas 800 vezes, eu vou falar 801. Isso se consegue saber e aprender através desse manualzinho aqui. Não tem outro caminho. Só ouvir é bom também, mas é preciso mais que isso. Então, é a iniciativa de quem? Da graça de Deus. A aliança de Deus com Adão foi iniciativa de quem? De Deus. E ela permanece até hoje. Ela representava a purificação necessária para o estabelecimento do relacionamento entre um Deus santo e um povo impuro, por meio do derramamento de sangue. Era, sobretudo, um ato de fé e fidelidade às promessas de Deus. Hoje é o selo do Espírito Santo que habita com o crente, como símbolo do seu comprometimento de que ele pertence ao Senhor até o dia da sua redenção. 802 vezes. Através do nosso conhecimento de Deus. Conhecimento de conhecer, de experiência. Não é só de ouvir falar. Eu ouvi isso. Já ouvi isso. Eu já ouvi isso outras vezes, já ouvi esse filme assim por diante. Não. Isso é uma conversa que não leva ninguém a entender o propósito de Deus para a sua vida. Hoje é o selo do Espírito Santo que habita com o crente, como um símbolo do seu compromisso, do seu comprometimento, de que ele pertence ao Senhor, até o dia da redenção. Eu não dei chance para ninguém falar. Não sei como é que está o nosso tempo, mas se alguém quiser. 10 minutos. O juramento da aliança. Em Gênesis 22, as promessas feitas a Abraão são confirmadas novamente por um poderoso juramento feito por Deus após o teste de fé a que submeteu Abraão. Veja que, às vezes, nós fracassamos em coisas tão pequenas. A gente podia pensar um monte de coisas que a gente pode dizer que a gente fracassa com respeito à nossa fé. Por exemplo, quando nós ouvimos algo que nós não gostamos. O pastor falou um negócio hoje que eu não gostei nem um pouco, então eu não vou na igreja à noite. Vou pôr o pastor de castigo, eu não vou na igreja à noite. Gente, a nossa fé é o quê? Nossa fé está baseada no quê? No quê? Está firmada em quê a minha fé? Naquilo que o pastor falou que eu não gostei? Naquele irmão que não disse bom dia para mim? Se for assim, acredito que a gente precisa de amadurecimento. E amadurecimento ganha-se como? Com cabelos brancos? Não. Ganha-se com a busca na palavra de Deus. Somente aí a gente vai ter essa experiência com Deus, experiência diária. E é interessante que quando a gente busca isso, cada dia a gente tem uma experiência mais vívida, mais clara. Entender tudo eu não vou entender nunca.
Porque o dia que eu entender tudo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá, eu vou deixar. Não, eu já entendi tudo. Quem de nós nunca viu alguém dizer assim, ó, isso que você está falando eu já sei faz tempo. Eu conheci uma pessoa que o pastor lia alguma coisa, um texto bíblico, ele falava, já sei tudo que o pastor vai falar. Já sei tudo. Paciência, né? Você sabe tudo. Parabéns para ele, porque ele estava lá muito, anos-luz na frente daquilo que o pastor já tinha lido e ia falar. Não é uma crítica, gente. Não é uma crítica, é algo que pode acontecer comigo e com você. Por exemplo, eu li a Bíblia, sei lá quantas vezes, um monte. Então, eu conheço tudo a Bíblia. Não! Cada vez que eu estudo mais, eu já falei isso aqui, 400 vezes já também, cada vez que eu estudo mais, eu aprendo que eu sei menos. Dá para entender isso? Talvez sim, talvez não. Mas quanto mais você busca, menos, mais você vai perceber que você sabe menos. No meu trabalho, por exemplo, tem dia que eu faço algumas coisas, e o Mário que trabalha lá comigo sabe disso, faço algumas coisas que eu não sabia e que estralou na minha cabeça naquela hora. Eu falei, nossa, descobri algo novo hoje. O Mário falou, aprendi coisa nova. Eu falei, ótimo, é isso que tem que ser na nossa vida diária. Isso não só no nosso trabalho, nós precisamos aprender disso também no nosso convívio, do nosso meditar da palavra de Deus. Eu disse outro dia, também vou repetir já pela 34ª vez, que quando a gente acorda à noite, com uma preocupação qualquer, lembra de um texto bíblico, seja ele qual for, e começa a meditar nele. Com quem que aquela palavra está falando? Ela falou com Abraão lá no passado? Falou com Abraão. E o que ela representa para você agora? Ela falou com Jonas lá, quando Jonas estava fugindo de Deus? Sim. Então, o que ela representa para você agora? A gente não pode falar dessa experiência da gente, mas eu tenho essa experiência e ela tem sido muito benéfica para mim. E eu não estou querendo de maneira nenhuma dizer que eu estudo mais que as pessoas, que eu medito mais. Nada disso. Cada vez que eu faço isso, eu sei que eu preciso mais. É por isso que as misericórdias de Deus se renovam cada manhã a nosso favor, não só o meu, a nosso favor. E a palavra diz que as misericórdias de Deus não têm fim. É preciso então que a gente busque cada dia mais essa comunhão com Deus. Ninguém quer falar? Então vamos para a conclusão. Ao pastor. Então, uma coisa que a gente tem visto nessas lições, que nós precisamos muito desse conhecimento bíblico a respeito da salvação, a respeito da aliança, da criação, porque isso é a base para nós. Você percebe, às vezes você vê uma pessoa que faz coisas que você fala, como essa pessoa pode errar tanto? Como essa pessoa pode fazer isso? Mas se você for estudar a história dessa pessoa, ela não teve nenhuma base, ela viveu num mundo de perdição, ela aprendeu que o errado é certo, e por mais que tenha, né, todo mundo sabe um pouquinho que está errado, mas ela está tão cega na sua mentira, que assim se perde. E essas lições, ela tem esse objetivo para dar essa base para nós, que é a paz com Deus, que nós temos em saber de onde nós viemos, nós somos criados por Deus, que nós somos salvos com Deus, e principalmente essa lição que fala de aliança, ela é muito confortadora. Aqui numa parte diz aqui, a aliança estará na vossa carne e será uma aliança perpétua. É muito confortador saber que nós temos essa aliança com Deus, hoje e para sempre. E não é uma aliança feita com um só povo, mas a aliança com Deus é feita com aqueles que com aqueles que a graça dele atingiu. Diz aqui, né, também para os gentios, não só para uma comunidade específica. E quanto mais nós estudamos, quanto mais nós tiramos tempo para estudar, para meditar na palavra de Deus, nós podemos andar em segurança, em
paz. É isso que nós precisamos, né? E aí já está a resposta. Por que que muitas pessoas não vivem em paz, não estão em paz? Porque não tiram tempo, né? Porque não param para buscar Deus, não param para estudar de Deus. E nós precisamos sim, repetidamente. O que o mundo faz? Ele repetidamente busca as suas loucuras, faz com intensidade, gasta tempo, se esforça, e eles cada vez mais se aprimoram no que fazem. O cristão também precisa repetidamente buscar a Deus, orar, cantar, ter na mente essa palavra de Deus, meditar no Senhor. E assim nós vemos a importância desse estudo de Gênesis, que fala sobre isso. O pastor falou em paz, e Jesus fala lá em João, deixo a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Então o mundo também dá paz. Será que nós sabemos definir isso, separar uma da outra? Essa paz que eu estou sentindo é a paz de Cristo? Ou é a paz do mundo? É muito complexo. Eu brinco sempre com o Mário lá no nosso trabalho. Falo, a vida é complexa. E é. Só a experiência com Deus, experiência vivida mesmo com Deus de verdade, vai me dar essa segurança. Que mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio às dificuldades, eu posso ter paz com Deus. Paulo fala aos Colossenses, se não me engano, a paz de Cristo seja o quê? O árbitro em vossos corações. Salmo 23 fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Isso me dá paz. Lá no vale, lá no meio da dificuldade, lá na hora mais difícil, eu posso ter paz com Deus. A paz do mundo já não chega lá. Ela fica logo na entrada do túnel, ela não entra no túnel com a gente, não. É impossível. Então é preciso que a gente aprenda isso, é preciso que a gente cultive isso nas nossas vidas. E o pastor citou ali a bondade do ser humano. Tudo que a gente faz é bom, né? Fulano não faz igual eu faço melhor. Quer dizer, no sentido de ser bom aquilo que a gente está fazendo. Porque ninguém vai enfiar a mão no fogo se ele achar que aquilo vai queimar. Ele só vai enfiar a mão no fogo se ele achar que aquilo é bom. E às vezes falta para nós sabedoria, falta para nós inteligência, mas inteligência que venha da aliança de Deus conosco, da graça de Deus. O segundo ponto da aliança, ela já muda para a graça de Deus. A graça de Deus se manifestou, Salvador, ela está escrito em Tito, a todas as pessoas. Mas então por que todos não são salvos? Se ela se manifestou a todos? Porque uns recusaram. João capítulo 3, verso 16 fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que aquele que nesse crê, mas todo que cresce, não que não cresça também, não, nem que não creia vai ser salvo. Espera aí, eu vi certa vez alguém dizendo que Deus pode salvar até o diabo. Para aí, ele leu em algum lugar isso. Não há margem para a gente tratar de um assunto dessa forma. Mas sim, vai ser salvo, vai alcançar as misericórdias, as bênçãos de Deus todos os seus dias, aquele que vive na graça. Falando de mim de novo, uma vez eu estava numa sexta-feira à noite, tardinha, montando um serviço, e um menino bem novo falou assim, o irmão também está só o pó. Eu falei, você está enganado. Eu sou movido, eu criei na hora a frase, a pessoa que é inteligente que eu sou movido pela graça. Isso me emociona, porque eu falei uma frase que me veio à mente. Eu sou movido pela graça.
Não sou movido a gasolina, diesel, não sei o que mais não sei o que, feijão, arroz. Não. Eu sou movido pela graça. Você pode falar assim, você está falando com a boca cheia. Pode pensar o que quiser de mim. Pouco me importa. O que você está pensando, você que está aqui, você que está em casa. Pouco me importa. Mas nós temos que ter isso na nossa mente. Se nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa, pensa bem, selado com o Espírito Santo da promessa até o dia do resgate. Se você acredita piamente nisso, saiba que você é movido pela graça. Se você não sabia disso, leva para casa essa frase, que ela é muito bacana. Se você crê que você foi selado com o Espírito Santo da promessa, saiba que você é movido pela graça. Outro dia eu estava lendo Romanos e eu encontrei Romanos 8,14, se não me engano, fala assim, ó, se você é guiado pelo Espírito de Deus, você é filho de Deus. Gálatas 5,16, se não me engano, diz assim, andemos, em outras palavras, em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou seja, nós estamos em carne, mas nós podemos muito bem andar em espírito, movidos pela graça. Conclusão, no pacto das obras vimos que em Adão, a humanidade falhou no teste de obediência. Todos se extraviaram. E a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Por consequência, cada aspecto da vida foi afetado. Vemos, todavia, que é nesse mundo caótico que Deus age com graça, assim como agiu com Noé, preservando juntamente com sua família, pois em Cristo havia um plano redentor. Aí, aquilo que eu disse há pouco, isso que falou com Noé, isso que Deus fez com Noé, serve para a nossa bagagem, para a nossa vida, para o nosso coração, para o nosso teste, para a nossa convivência, para o nosso ensinamento, para o nosso crescimento? É possível que sim. Em Abraão, aprendemos que Deus iniciou uma obra de redenção exclusiva, a qual Ele irá completar até o dia de Cristo Jesus. Tanto Noé quanto Abraão falharam, mas Deus não falha em todas as suas promessas. A morte que o primeiro Adão nos causou, Jesus reverteu, nos trazendo vida. Pois se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Não as minhas obras, não aquilo que eu faço de bom, não o dízimo que eu dou na igreja, não as ajudas que eu mando para as pessoas, beneficência, sei lá quando for. Não, mas pelos méritos de Cristo. Nas alianças de Gênesis aprendemos que Deus estabelece o modo como é possível desfrutar do relacionamento vital com Ele. Cada uma delas aponta para Cristo. Leia João 14,6 e descreva de que único modo você pode participar da aliança com Deus. Responda você responda. Você está em aliança com Deus?